Agora? Agora sim. Sí, muy bien, Fabi, gracias. Entonces, todos presentes a la clase de español, mil perdones, né, pela ineficiência, inabilidade do professor. Mas enfim, às vezes a máquina faz disso, nos prega algumas peças e só é aquela... Quem trabalha em informática vai saber. Liga de novo. É um mistério para todo... Na verdade, a resolução para todos os mistérios, tá? Da informática, o liga de novo. Da desliga de novo. Bueno, como Fabi já puxou, muitas gracias, senhorita. Como aula passada eu estava de pijama, conforme alguns colegas, né? Então hoje vamos vir a cara. Né? Ou seja, cai, levanta, não desiste, vamos lá. E esse é um pouco do espírito que tem que ter para vestibular e Enem. Todo mundo me ouvindo de novo? Vamos lá? Hoje que estou assim, me derrubaram de novo, aí não dá, né? Bueno, todos me ouvindo? Alguém me dá um sim, apenas se o som está saindo agora. Beleza, Varley, Anderson, Gabi. Bom, então, como eu ia dizendo, ao invés do pijama, né, que foi quase uma ofensa, uma camiseta do Uruguai, mas enfim, tá, então hoje vim trajado assim para ver se não caio mais, pelo menos da live, tá bem? Bueno, vamos dizer assim, um desafio, né, a todos que estão aqui na live. Então, qual é o grande mistério quando a gente vê aqueles apresentadores, né, William Bonner, os mais antigos Cid Moreira, ou então Eloy Zorzeto na RBS Notícias? Qual é a questão? Será que eles vestem também a parte de baixo do terno ou estão só de gravata? Hein? Pois é, olá, Thaís. Então, isso também será, ao final da aula de hoje, última imagem de vocês, será desvendado o mistério. Se as pessoas que se apresentam nas imagens com terno estão de calça, de bermuda de futebol, ou então de short do pijama. Tá bem? Então isso aí no final da aula de hoje desvenda o mistério. Antes disso, vamos dar uma conversada de espanhol. De gravata, sem gravata, a gente conversa de espanhol. Vamos lá. Espero que todos tenham feito, deixei lá nas redes sociais, nas páginas, né? E do extensivo Noite não foi diferente. Exercício, deixei os slides, exercícios, né, sobre o artigo, né, a diferença, porque nós vimos até então os artigos, né, definidos, indefinidos, determinantes e indeterminantes, mas sobretudo a parte principal, que é saber diferenciar o ele do lo, quando usar um ou outro. E deixei um exercício com a promessa de que fazendo aquele exercício seriam dirimidas todas as dúvidas de vocês. Alguém aqui fez, se pronuncie pelo chat, mas botando a mão no coração e a outra na consciência de não mentir para o professor. O coração do professor sente, coração do professor sangra, tá? Fiz, ótimo. Webcam está ligada, sim, Thaís, está tudo certinho. Tá bom? Bom, maravilha, Fabiane. Então vamos só. Lá estava também o gabarito, né? Então espero que vocês tenham conseguido fazer. Então vamos só recapitular a última coisinha, tá? O que diz a diferença do ele e do lo. Macetezinho que resume toda aquela explicação, tá? Sempre quando primeira ou segunda palavra após o espaço em branco. E o que seria o espaço em branco? Lembrem-se que a gente comentou que as questões para colocar o ele, o lo, lá, enfim, geralmente são apresentadas como? Com espaços em branco para que vocês completem, e ali embaixo, dentre as alternativas, vão estar as opções corretas, tá? E, obviamente, 4 incorretas e uma correta.
Então, nesses espaços em branco, sempre vocês tiverem que naquele espaço em branco optar entre o el e o lo, verifiquem se a primeira ou segunda palavra após esse espaço em branco for um substantivo, primeira ou segunda for um substantivo, então nós vamos botar el, tá? Macetezinho, não tem como errar. Após o espaço em branco, primeira ou segunda palavra é um substantivo, el. Se não for substantivo uma dessas duas palavras, ou a primeira ou a segunda, colocar o lo. Beleza? Acho que assim, de uma forma resumida, macetezinho dá para diferenciar o el e o lo. Não consegue ver o professor? Todos conseguem me ver? Não perde muita coisa, tá, Thaís? Na verdade. Não vai perder muita coisa não vendo a latinha. Mas o problema é o quadro. O quadro, sim, com algumas explicações, tá? Mas alguém mais não consegue me ver? Tá tudo certinho na live de vocês? Bem? Bom. Alguém mais pronuncia ali? Aqui tudo certo. Maravilha, então tá. Vamos seguindo. Thaís, dá uma olhadinha ali se não é algum botãozinho ali, tá? Bueno, vamos falar então de um outro assunto também referente a artigos e que sim, é algo sempre muito solicitado nas provas, tá? Que é a questão das regras de eufonia, tá? As regras de eufonia. O que são as regras de eufonia? São, na verdade, artifícios da língua para combater a cacofonia. Melhorou para vocês a explicação? Não. Bom, então é o seguinte, a cacofonia é aquele som que há em todas as línguas, né? Sempre há um som que, quando pronunciamos duas palavras na sequência, acaba gerando uma terceira palavra dessa mesma língua, ocasionando algum ruído, algum barulho, então alguma coisa que não é agradável ao som, ao nosso ouvido. Tá? Vamos colocar as duas clássicas, né? No próprio português nós temos disso. Eu vi ela, né? Ou a boca dela, né? Ou seja, são vocábulos que, pronunciados um após o outro, acaba gerando um ruído não é legal, tá? Então, para combater esse tipo de cacofonia, nós temos regras de eufonia. No espanhol são 3 as regras. Mas nós vamos tratar, já que estamos tratando dos artigos, nós vamos tratar da primeira regra, que diga-se de passagem, é também a mais importante. Tá bem? Olhem aqui, eu vou apontar para vocês 3 palavrinhas. Água, alma e águila. Tá? Água, alma e águila. Só para efeito de vocabulário, águila é águia, tá? Bueno, essas 3 palavrinhas, elas são substantivos femininos, no espanhol também, assim como no português, tá? Então, na verdade, como são 3 substantivos femininos, logicamente, que tipo de artigo nós usaremos com substantivos femininos? O raciocínio lógico, vamos usar os artigos femininos. Sim? Pois é, mas olha aqui. Pronunciem agora na corrida. L'água, un alma, l'águila. Vocês perceberam que ao pronunciar as duas, o artigo e em seguida o substantivo, eu não consigo, tem um momento onde as duas se confundem, se misturam, e eu não tenho como saber onde termina o artigo e onde começa o substantivo. Então isso aí causa cacofonia. Bom, então o que foi feito? O que é feito no idioma para que isso não aconteça? Então foram lá no espanhol, nós usamos, nesses casos, vamos usar os artigos masculinos. El agua, el alma, el águila.
tá? Calma que tem regrinha para isso. Tá? Vou colocar um pouquinho mais para cá para observar no quadro aqui, para com que vocês vejam mais uma coisinha. Tá? Água, alma e águila. São 3 exemplos de substantivos, de palavras que vão estar nessa regra de eufonia. Tá? Quais são as regras para que isso aconteça? Vamos lá. Antes das regras, eu vou dar outros 3 exemplos em que acontece esse tipo de situação. Tá? Os 3 outros exemplos. Hambre, que quer dizer fome, aliás, está quase na hora. Hada, que quer dizer fada. E hacha, que quer dizer machado. Tá? É o nosso machado, aquele do lenhador. Tá? Em espanhol é um substantivo feminino, hacha. Bom, vejam que também é a mesma coisa. Para essas 3 palavras, também usamos os artigos masculinos. Tá, mas ô professor, e aí tem quais são as palavras? Tem um grupo de palavras, a gente vai ter que decorar as palavras? Não. Vocês, na verdade, vão ter que se atentar para 3 regrinhas simples. Vamos lá. Primeiro, a palavra deve ser um substantivo feminino e estar no singular. Tá? Antes de mais nada, só um parênteses. Não se apavorem, tá? Que eu apago e começo, porque isso aqui, tudo que eu estou explicando para vocês, vai em slides, vai estar à disposição de vocês nos grupos, tá? Então, não se apavorem. Substantivo feminino singular, primeira regra. Segunda, que deve ter a palavra, ela deve começar com A ou com HA. Tá? Ou seja, ela tem que ter o som do A já na sua primeira letra, na primeira sílaba. E falando em primeira sílaba, muito importante, a primeira sílaba deve ser a tônica, deve ser a mais forte. Tá bem? Então vejam aqui, ó, vejam essas regras. Olha aqui a palavra água, né? Água, ela é um substantivo feminino, ela está no singular, ela começa com A, e a sílaba tônica é a primeira, água. Certo? Assim acontece também com alma. Também, ó, a palavrinha alma. Começa, substantivo feminino singular, começa com A ou com HA e tem a primeira sílaba tônica. A mesma coisa com hambre, hada, os 6 exemplos que eu dei caem nessa questãozinha. Agora atenção, tá? Atenção, não é um ou outro dessas 3, não é uma ou outra dessas 3 condições, ou 2 das 3, na maioria simples, não. Tem que ser as 3 de maneira simultânea. A palavra tem que obedecer essas 3 questões para a gente fazer essa troca do artigo feminino pelo masculino. Tá certo? Tá? Então vamos fazer um testezinho com vocês, tá? E aí vocês me dizem se entra ou não. Olhem essa palavrinha aqui. Estão vendo ela? Abuela. Se alguém souber o que quer dizer abuela em espanhol, por gentileza, coloque aí no chat. Vamos ver como é que está o vocabulário de vocês. Abuela. Vamos lá, quem sabe? Dou-lhe uma. Não, abelha não. Avó. O Anderson, não, abelha não. Abelha é abeja, tá? Avó, a nossa vozinha, tá? Abuela. A abuela vamos ver se ela se encaixa nas regras lá, ó. É um substantivo feminino no singular? Sim. Ela começa com A ou H, ou HA, perdão? Sim. Agora, onde é que está a sílaba tônica de abuela? Ó, vamos separar ela.
abuela. É a segunda sílaba tônica. Então, ela já cai fora, ela não atende uma das condições, então ela está fora, e aí a gente usa o artigo feminino. La abuela, una abuela. Tá certo? Vamos para outro exemplo, então, para vocês, tá? Para não deixar, Anderson, abeja, com J, tá? É abelha, abeja. Ó, hacienda. Se alguém tiver uma ideia do que significa hacienda em português, por gentileza também, solicito a participação dos ouvintes, televidentes. Vamos lá, fazer não. Fazer não, Thaís. Quase isso. Vamos lá. Hacienda. Hacienda. Não é haciendo. Haciendo, aí sim é o fazendo, tá? Pero hacienda, dole uma, dole duas, dole três, é fazenda, tá? Grande propriedade rural, fazenda é hacienda. Agora, cuidem bem. Vamos lá no hacienda de novo, tá? Vamos ver se ela atende. É um substantivo feminino singular, sim. H ou HA, sim. Onde é que está a nossa sílaba tônica? Hacienda. Ou seja, está na segunda sílaba, portanto ela não atende uma das alternativas, então aí a gente já elimina e é la hacienda. Como eu gosto de brincar com vocês, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos brincar aprendendo, né? Parafraseando um curso de idiomas aí que a gente aprende brincando. Mas não é bem assim, vamos lá, vamos levar a sério a coisa, tá? Aqui, ó. Eu quero que vocês me coloquem aí, por gentileza, e a maioria ganha valendo chocolate na volta. Alta mulher, eu quero saber o que eu boto aí, se eu boto la alta mulher, ou se eu boto el alta mulher, se eu boto alta mulher, o que eu faço aqui? Vamos lá, me ajudem. Bati a cabeça agora, deu piripaque, não sei o que fazer. Valendo chocolate, vamos embora. Tarará. Ula, 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 e, ula, 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 e. Vamos embora, vamos lá. Quem vem? Quem vai fazer? Vamos lá. Ninguém se anima, não acredito. Ó. Vamos embora. Eu sei que vocês podem. Vamos lá. Sí que se puede, sí que se puede, sí que se puede. Quem vem? Quem é que vai me dizer? E aí, eu boto la alta mulher ou boto el alta mulher? O que vocês acham? Ninguém. Vamos deixar sozinho. Renata, chuta ele. Anderson lá, Fabiane ele. Beleza, vamos lá. Já com esses três temos uma bela amostragem. Vamos lá, olha só. Seguinte, Anderson dessa vez ganhou das duas. Ó, naquela, a Renata e a Fabiane foram melhores, agora ganhaste. La alta mulher. Por quê? Olha aqui, ó. A sílaba tônica é a primeira, realmente, é alta, né? Começa com A, efetivamente. Agora, ela não é um substantivo, né, gente? É um adjetivo. Então, cuidem, olha aqui, ó. Alta mulher, e aí eu venho com la alta mulher. Lembrem que eles têm, ou seja, a alta mulher. Tá? Então, atentem-se a essas três condições, elas têm que estar simultaneamente sendo obedecidas. Substantivo feminino singular, começando com A ou com HA, e a primeira sílaba tem que ser a tônica. Tá bem? Tá? Isso é um mantra, vocês peguem isso e guardem no lado esquerdo do peito, bem num bolso que vocês cuidem mais, ou aqui atrás do nó da gravata, tá? Para levar com vocês para a prova, tá bem? Agora olhem aqui, ó, última coisa sobre a regra de eufonia e um detalhe bastante importante, tá? Que pode fazer com que vocês se confundam às vezes, tá? O que é? Bom, a gente viu que água, alma,
e ada, a gente acabou de ver, são 3 substantivos femininos, né, no singular. Os 3 começam com a, os 3, ou seja, eles obedecem, esses substantivos, eles obedecem todas as condições para que a gente troque, né, e trabalhe com os artigos masculinos aqui. Agora, cuidado, tá? Não é o fato de ter esse artigo na frente, o masculino, que faz com que o gênero desses substantivos mudem no espanhol. Tá? Eles vão continuar sendo substantivos femininos. O gênero não muda, é apenas uma questão de eufonia, a questão da troca do artigo. Então, por exemplo, se eu tiver que adjetivar esses substantivos, eles sendo femininos, o meu adjetivo também será feminino. Então, por exemplo, el agua fria, olha aqui, ó, tá? Ou alma buena e hada linda, lembrando que hada é fada. Então, vejam que os adjetivos todos estão no feminino. Então, não se baseiem pelo adjetivo para fazer essa definição sobre qual artigo usar. Fixem bem, guardem bem aquelas 3 regrinhas que têm que ser mantidas, que têm que ser obedecidas simultaneamente para que seja aplicada essa primeira regra de eufonia. Tá certo? Maravilha? Beleza. Essa é a primeira regra de eufonia. Oportunamente nós vamos conversar sobre as outras 2, que também, elas não dizem respeito ao artigo, então por isso que elas vão ficar um pouquinho mais para frente. Até agora, tudo certinho, tudo entendido, tudo belezinha? Bem? Sim. Bueno. Sobre eufonia, sobre a regra de eufonia, sobre artigos, é isso aí. Tá? Nós vamos passar a um outro ponto muito importante no espanhol, que diz respeito ao uso de preposições. Tá? As famosas preposições no português. O uso das preposições, ela difere um pouco do espanhol, e isso a gente vai tratar aqui. Primeiro detalhe muito importante, tá? Aliás, eu acho que a principal diferença entre o uso das preposições do espanhol para o português é que, no português, nós temos como regra a contração da preposição com qualquer que seja o vocábulo. Vamos lá, né? Olha aqui, ó. Em mais a, o na, né? O de mais esta, desta. Né? Nós temos ainda o por mais a, pela, o em mais aquela, naquela. Então a gente, o outro aqui, ó, o de mais o ele, né? Opa, aqui eu já fui até pro espanhol, tá? O de mais ele, a gente vai no dele, né? Dele ou dela, quando a gente quer usar também na questão de pronomes possessivos, tá? Então, sempre no espanhol a gente acaba contraindo preposição com qualquer vocábulo que seja. No espanhol, isso nunca, nunca é uma palavra muito forte que eu detesto usar, nem o nunca e o sempre são muito definitivos, tá? Quase nunca acontece. Quase nunca acontece. Vejam bem, por exemplo, o nosso nesta, né, no português, em espanhol vira en esta. Olha aqui, ó, eu não contraio, eu escrevo os dois. Né? A mesma coisa, o dela, né, eu vou dizer que é de ella. Outra coisa, ó, daqui, né, o de mais aqui, daqui é de aqui.
Tá? Mais um aqui para vocês, ó. Pelo é o por, el. Então vejam bem que no espanhol quase nunca. Aqui eu peguei 4 exemplos e dele a gente pode seguir ainda a noite inteira dando exemplos de casos onde não se contrai e se faz o que se chama de combinação, ou seja, se pronuncia a preposição e depois o vocábulo. Só que eu falei o quase, né? Aquela partículazinha. O quase nunca isso acontece. Quando é que acontece essa contração? Bom, a contração ela acontece em duas ocasiões. Quando eu junto a preposição a e a preposição de, nos dois casos quando eu junto com o artigo masculino definido, o el. Né? Ou seja, eu venho com amas mais el é al. E o de mais el é o del. Ou seja, isso aqui corresponde ao nosso do e isso aqui corresponde ao nosso ao. Tá bem, gente? Tá, então assim, é o seguinte, ó, parece um 10, desculpa aqui, ó, não adianta a gravata se a caligrafia é horrível, né? Vamos lá. Tá, então, vejam bem que esses são os dois únicos casos em que nós teremos a preposição contraída com alguma outra coisa. Nesse caso, a coincidência de que ambos têm o el, o artigo. Tá? Então, só nesses dois casos. Chamo a atenção de vocês para o seguinte. Vejam que um dos casos, ele traz o de mais o el, mas o el sem acento, tá? Que é o artigo. Isso aqui, beleza, vira dele. Agora, cuidem que o de mais el com acento, que aí esse ele com acento é o ele. Aí, então, eu não vou juntar ninguém, tá? Eles ficam separadinhos, mantendo o distanciamento. Tá? Que é a nova palavra da moda aí. Tá certo? Então, prestem bem atenção nesse detalhe. Um acento muda toda a questão. Perdão. Oportunamente, nós vamos trabalhar a acentuação. Vocês, então, vão entender o que diferença faz esse acento. Nesse caso, só para dar um spoiler, né? Ele faz toda a diferença. Vejam que sem o acento ele é o e com o acento ele é ele. Tá? Mas vejam bem que aqui embaixo não contrai, aqui contrai. Se atentem para isso. Tá? Beleza até agora? Vocês me permitem 10 segundos, eu vou tomar uma aguinha aqui, porque a voz já está definhando. E ainda por cima eu estou com essa gravata que está me apertando um pouquinho. Água sem gás. Geladinha, tá? Vamos lá. Seguinte, então. Até agora tudo beleza, tudo certinho, isso aqui. O que a gente tem que saber mais de preposição? Algumas situações específicas, tá? O uso que vai ser diferente, que vai ser um pouquinho mais diferente. Eu costumo atribuir a preposição a uma importância, para mim, é a principal preposição que existe no idioma espanhol. Porque ela assume várias... a colocação dessa preposição numa frase, perdão, ela tem várias funções. Tá? Como, por exemplo, e a primeira delas, olha aqui, ó, destino. Tá? Eu nunca vou dizer que vou na casa da minha mãe. Eu nunca vou dizer que vou no cinema. Eu nunca vou no estádio. Tá? Então, eu vou colocar assim, ó, voy a la casa, olha aqui, ó, voy a la casa de mi madre ou a la casa de mi novia. Tá? Ou seja, vou à casa da minha mãe ou vou à casa da minha namorada. Esse a lá
é a preposição a com o artigo a, nosso a craseado. Mas como a gente já viu, nós não vamos quase nunca, tá? Contrair preposição com artigo, por exemplo. Tá? Assim como também posso dizer que voy al cine, eu vou ao cinema. Tá? Então sempre o a como destino. A nunca voy en. Tá? Então se atentem também para isso. Outra coisa, ele vai indicar ação futura. Quase, a voz quase foi. Ação futura. De que maneira? Toda vez que a preposição a estiver antes com o verbo ir e tiver a companhia de um verbo no infinitivo, isso aqui é ação futura. Bem? Por exemplo, vamos lá, é que a gente diz, em português a gente tem que dizer, olha, vou comprar carne para o churrasco. Não estou comprando e não comprei, eu vou comprar, é ação futura. Só que, vejam bem, vou comprar. Aqui no espanhol seria voy a comprar. Esse a tem que estar sim ou sim entre o verbo ir e o verbo no infinitivo, para indicar uma ação futura. Tá bem? Essa é uma diferença, né, do espanhol para o português. Tá? Então, sempre que vocês pensarem em uma ação futura, lembrem-se que futuro é toda a ação que é após o momento agora, o presente momento. Tá? A ação futura ela pode acontecer daqui a 5 minutos, daqui a 50 anos. Não interessa, sempre vai ter esse azinho no meio do verbo ir e do verbo no infinitivo. Tá bem? Então, o a também indica ação futura. E o a ele especifica pessoa na frase. O que quer dizer isso? Ele estabelece sempre que a ação do sujeito numa frase for sobre uma pessoa específica, e pessoa entenda-se pessoa humana, pessoa animal, por exemplo, o nosso bichinho, o nosso pet, nosso bichinho de estimação, ele entra nessa jogada aí também, tá? Ele vai ter esse a antes. Vou mostrar para vocês, ó. Voy a buscar a mi hijo. Olha aqui, ó, primeira preposição a, lembram? Agora acabamos de falar verbo da ação futura. E olha aqui, ó, o que eu estou falando para vocês. Meu filho. Eu vou buscar o meu filho. Meu filho é uma pessoa específica. Eu vou buscar uma pessoa específica, o meu filho. Então ele tem que ter o a antes desse objeto direto, no caso, mi hijo. Tá bem? Então ele especifica, sempre quando a ação do sujeito for sobre alguém específico, sobre um segundo, terceiro sujeito específico, então vai precisar essa preposição a. E a última coisa que eu gostaria de salientar para você seria sempre com horários. A preposição a, ela sempre vai estar envolvida quando eu falar de horários, tá? Na língua espanhola. Seja uma hora específica, usando os numerais, ou seja um horário, o horário referindo-se a algum evento no dia. Vejam bem, eu posso citar uma frase que estarei em casa a las 4 de la tarde. Tá? Ou então, voy para mi clase, né? Vou para a aula a las 9 de la mañana. Bem,
Assim como eu posso dizer que sempre estou em casa, a la hora de la cena, ou seja, na hora do jantar. Então vejam que os 3 exemplos, tenho 2 que estão dizendo de horários, e tenho um aqui, a hora específica, utilizando o numeral, assim como eu também tenho aqui embaixo o horário do meu jantar. Tá? Então sempre vai ser, nunca vou dizer assim, eu vou estar em casa no almoço, tu estás em casa no jantar, que horas é tal? Lá pelas 4. Não, tá? Sempre vai ser a las 4 de la tarde, a las 9 de la mañana, a la hora de la cena, a la hora del almuerzo, a la hora de la salida, ou seja, na hora da saída do colégio, eu posso dizer, né? A la hora de la salida del colegio. Tá? Então, sempre a preposição a também estará presente nesses casos. Tá bem? Até agora tá certo? Tudo belezinha? Vou dizer que sim. O silêncio eu vou levar como um sim, sepulcral. Vamos lá, daqui a pouquinho, finalzinho da aula, a revelação, tá? Se as pessoas que estão na tela de gravata, se estão de calça, bermuda de futebol ou o short do pijama. Daqui a pouquinho. Tá? Vamos lá. Olha só, vamos falar mais de 2 preposições que eu queria levar para vocês. Tá? Usos específicos. Tá? Olhem a preposição en aqui. Tá? A preposição en, ela tem a utilização muito parecida com o que é o in no inglês. Tá? Sempre no sentido de estar dentro de algo ou fazer parte de algo. Como eu falei para vocês, eu não posso dizer vou en la casa de mi madre, né? Eu nunca vou na casa da minha mãe, eu vou à casa da minha mãe. Agora eu posso dizer que eu estou en mi casa, ou seja, eu estou na minha casa porque estou dentro da minha casa. Tá? Isso aí até é tranquilo, acho que é ponto pacífico. Agora só tem um detalhe, uma grande diferença do en em relação do espanhol para o português na sua utilização. Sempre quando a gente trate de meios de transporte, eu vou usar a preposição en. Tá? Então, por exemplo, nós que falamos no português, eu viajo de avião, eu viajo de carro. Não, eu vim de Uber, eu vou de moto. Nada de, tá? Eu vou dizer assim, viajo en avión. Tá? Ou seja, viajo em avião, tá? Seria. Tá? Ou seja, vejam que avião. Vou colocar outra aqui, Ando en moto. Ando en moto, ando en bicicleta. Me gusta andar en skate. Né? Lucia sempre anda en patines. Tá? Nunca é de patines, nunca é por patines, nada disso. Sempre, então, qualquer que seja o meio de transporte, eu vou usar a preposição en. Tá? Com exceção de 2, quando eu ando a pé e a cavalo. Tá? A cavalo. Tá? Então, só a pé e a cavalo é que a gente não usa o en, a gente vai usar o a. Mas em todos os outros meios de transporte, tu estás usando o meio para te locomover, en. Tá beleza? E vamos fechar com chave de ouro.
eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha neste por. Tá? O que é o por? Tá? A preposição por, vocês vejam que a gente sempre a gente fala pelo, pela, pelos, pelas, né? E a gente, o por no espanhol, como regra geral, a gente não contrai, nós vamos sempre combinar. Tá, mas isso a gente já sabe, professor. Beleza? Olha só. Quando eu estiver falando, e vou utilizar sempre turnos do dia. Quais são os 3 turnos que nós temos? Manhã, tarde e noite. Né? Vamos colocar aqui, ó, em espanhol, né? Mañana, tarde e noite. São os 3 turnos, tá, que existem em espanhol, obviamente, mesmo em português, manhã, tarde e noite. Mas, tá, o que isso tem a ver com o por? Sempre quando eu falar de turno, eu vou usar a preposição por mais o artigo lá. Tá bem? Sempre vai ser por lá. Por exemplo, mi clase, né, a minha aula, es por la noche. Olha ali, ó. Tá? Ou seja, a minha aula é à noite. Eu não digo mi clase es a la noche, en la noche, ou só la noche. Não uso nenhuma outra preposição. Sempre quando eu estiver falando de turnos, eu vou usar por lá. Por exemplo, vamos lá. Tengo clase de español por la mañana. Tengo natación por la tarde y tengo una fiesta por la noche. Tá bem? Sempre será por la mañana, por la tarde, por la noche. Tá certo? Todos entenderam? Sim, 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 não. Ana Júlia, Renata, Anderson, sim, sim. Bueno, beleza? Tá? Então não esqueçam. Essas são as principais. Nós vamos, claro, oportunamente ver na questão das preposições, vamos oportunamente ver outras tantas preposições. Mas as 4 principais são essas que estão no livro de vocês, nessa parte vinculada à contração das preposições, tá? Então, as 4 principais são a, de, por e en. E vocês vejam, tá? Eu vou colocar num slide para vocês também, complemento, essas 4 preposições com os 4 tipos de artigos, definidos, né, determinantes, no singular e no plural, com exemplo de aplicação na frase. Tá bem? Vai estar para vocês disponibilizado isso, para vocês verem como se aplica isso. Ou seja, também trazendo isso que eu falei para vocês, analisem quando tiver lá o por lá, que vai estar o por lá amanhã, quando vocês virem que o en, né, vai estar o en em meios de transporte, tá? Vai estar o a quando o sentido for no destino, tá? Então, lembrem-se sempre que al e del são as 2 únicas oportunidades em que nós contraímos preposição com qualquer vocábulo que seja. Tá? Nos demais, nunca, ou quase nunca, perdão, tá? Porque o nunca é muito definitivo, acontece. Sempre vai ser preposição em um vocábulo que for, seja ele artigo, seja ele um pronome demonstrativo, né? Este, esta, aquele, seja ele um pronome pessoal, ele, ella, ellos, né? Quando a gente quiser colocar que é dele, dela, deles, tá? Então, sempre atentos a isso. Bem, gostaria, para finalizar, que vocês só anotassem, então,
para fazer para a semana que vem, tá? Para a gente, enfim, já para fazer trabalhar bastante essa semana, exercícios das páginas 5, 6 e 7. Tá? E vejam que ali a página 7 tem até o número 8. Tá? Então, só façam até aquela parte ali. Tá? Que, esses exercícios, isso, páginas 5, 6 e 7. Tá? Até o exercício 8 ali da página 7. Que todos esses exercícios aí contemplam o que a gente viu sobre diferenças de El e Lo, tá? Na página 5, se eu não estou enganado. Na página 6 a gente vai ter também a questão da regra de eufonia, o elo, lá, em que momento usa, o Lo também vai aparecer de novo. Tá? E também usa o 6 e aquela tripinha da 7 ali, também nós vamos utilizar essa parte das contrações ou das combinações. Tá bem? Lembrando que vai ser disponibilizado para vocês ainda esta semana o gabarito dessas questões, aí 5, 6 e 7, para que vocês possam conferir, mas sempre lembrando, né, que cada vez que vocês fizerem um exercício olhando com um olho ali na resposta, o coração do professor sangra, ele sente, né? Tá, mas sério, vocês coloquem ali os exercícios, façam, treinem. Agora é a hora de errar. Se vocês tiverem que errar, não tem problema, o erro tem que ser agora e não lá em novembro, dezembro. Tá? Vamos errar agora para acertar lá na frente. Então façam o exercício com calma, tranquilinhos. Vai ter o gabarito deles, os slides do que a gente viu aqui também. Tá bom? Me coloco à disposição de vocês também para qualquer dúvida, inclusive agora, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Me coloco à disposição através das redes sociais, vocês me acham ali nos grupos extensivo manhã, extensivo tarde, extensivo noite. Estou lá, me procurem por lá se tiver alguma dúvida. Que mais? Sim, mantendo sempre aquela ideia, tá? Graças, Brenda. Sempre devemos estar sempre atentos, tá? Ou seja, até agora os prazos estão mantidos. Eu sempre gosto de bater nessa tecla. Os prazos estão mantidos. Então não devemos perder o foco, não devemos esmorecer. Vamos acompanhar as lives de espanhol, inglês vocês não, mas enfim, tá? Física, química, matemática, biologia, português, vamos manter o foco, tá? Porque para a gente passar por esse perrengue aí, a gente vai lá na frente ter a nossa recompensa por esse esforço a mais, que já num tempo difícil a gente está tendo que se desdobrar, tá bem? Então, em casa todo mundo guardadinho, vendo as lives, fazendo os exercícios propostos ali nas redes pelos professores. Agradeço demais vocês pela compreensão, pelo início meio turbulento ali. Graças, né, pelo toque do pijama. Buenas noches a todos, tá? Fiquem com Deus, um grande beijo e agora é o momento definitivo. Vamos lá. Calça, short do futebol ou short do pijama? Vamos lá. Quem acha que professor, assim como Eloy Zorzeto, se veste? Vamos ver. Vamos lá, short do pijama. Atenção, vamos lá. Só para short do pijama. Nossa senhora, não. Vocês estão de brincadeira, né, com pijama? Nossa senhora. Vamos lá, Bueno, tá? Futebol, atenção. Será? Ninguém aposta na calça? Eu não acredito que eu botei. Será que eu botei uma calça à toa? Não, então, futebol, então, Bueno. Senhores, senhoritas,
Foi um gusto, tá? Na próxima aula, então, tá travando, não vou poder aparecer, tá travando, não vai poder aparecer o que é, tá? Olha aí, ó, viu? Eu adoro vocês porque vocês são inteligentes, é isso aí, tá, pessoal? Ó, beijo enorme, fiquem com Deus, fiquem bem, tá? Até semana que vem, brigadão, graças, fui!